Então vamos lá, começo de 2032, a gente já fez o pagamento da dívida no último ano, fizemos várias contratações no meio da janela para chegar em 2032. Em 2032 começa aí uma nova era do Corinthians, basicamente, e vamos ver como é que ela vai ser, qual que vão ser as estratégias que a gente vai usar, né, daqui para frente, porque a gente tinha lá uma estratégia muito restrita, né, até 2031, até o pagamento da dívida, com salários, com todas aquelas questões mesmo. A gente precisa revisitar essas regras do modo carreira para ver como é que a gente pode fazer um bom uso agora do dinheiro que vai entrar nos cofres do Coringão. Então, o salário que antes era limitado em 500 mil, agora não tem mais limites, né? Vamos tentar ser razoável, é claro, mas não tem mais por que ter limites, então vai ser mais fácil renovar contratos com atletas do time e até negociar melhores contratos com atletas com contratações. Contratação, a ideia é focar em jogadores jovens, ou promissores, ou ídolos. Embora dentro do jogo, da maneira como o modo carreira ele é configurado, vamos dizer assim, muitos ídolos, como Guinegão, por exemplo, Hugo Souza, alguns personagens que já passaram aí nesse modo carreira, é difícil recontratar eles por algum motivo, então até tentei fazer algumas repatriações, mas não deu. Mas o foco vai ser esse, jogadores jovens e promissores, ou trazer de volta ídolos, que eu acho que é sempre importante ter ídolos dentro do Corinthians. As vendas, não vamos mais vender para fazer caixa, porque não há necessidade, por enquanto. Então, só se realmente for uma multa contratual e se o elenco tiver muito inchado, se o cara não estiver rendendo, né? Aí claramente a gente vai vender, mas não vamos mais vender, né? Para poder pagar qualquer coisa, fazer dinheiro. E o uso da base teoricamente vai, né, mudar um pouco. Usar a base quando o time já estiver mais estabilizado, porque a ideia agora realmente é deixar de competir e começar a ganhar, né? Os campeonatos que a gente está disputando, basicamente, né? E falando nisso, vamos justamente nas estratégias falar um pouco sobre a expectativa esportiva e outras coisas mais sobre o Corinthians a partir de agora. Os objetivos esportivos é estar sempre no top 4 da América do Sul e top 4 do Brasil. Por que 4? Por que não garante, né? O objetivo é vencer tudo. Porque não dá para vencer tudo, né? E tem outros times muito grandes do Brasil, principalmente, né? Por isso que eu botei 4 da América do Sul, top 4 do Brasil, porque eu reconheço que são 4 times que imagino que em 2031 vão ter aí uma organização muito importante, né? Você tem o Flamengo, tem o Palmeiras, que já são 2, o Corinthians agora chegando, já seria o terceiro, né? E provavelmente vai ter algum outro também. E aí sim, eu acho que estar sempre entre esses 4, eventualmente a gente vai acabar sendo campeão e etc, né? Mas ficar abaixo disso pra mim, já é inaceitável, basicamente. No Paulista, né? Tratar o Paulista como uma pré-temporada mesmo e fazer uma base itinerante pelo estado. Ou seja, cada ano a gente vai disputar o Paulistão de uma cidade, de uma cidade do interior de São Paulo. Então eu acho que essa é uma ideia bem legal, para valorizar os torcedores de outros estados que não tem de outros estados, não, de outras cidades, né, que não tem condição de ver o Corinthians na Neoquímica Arena, por exemplo. Então eu pensei que seria uma ideia legal assim para espalhar um pouco do corintianismo, né, que já não precisa, mas enfim, essa ideia de se conectar um pouco mais com a torcida, de visitar outros lugares, de visitar outros estados. Então, durante o Paulista a gente sempre vai ter uma base diferente todo ano. Corintianismo. Durante o Brasileirão, fazer uma partida mandante em cada região do país pelo Brasileirão. Eu acho que é uma ideia legal, mandar todas as partidas na Neoquímica Arena, mas mandar uma na região norte, uma na região nordeste, uma na região centro-sul, uma na região sul, para o Corinthians também começar a espalhar o corintianismo pelo Brasil aí, pra gente ter cada vez mais torcedores fiéis do Coringão. O uniforme, importantíssimo, vai ser só o patrocínio Master e mais nada. Limpinho, limpinho, limpinho. E eu vou falar mais do uniforme daqui a pouco também. Mas esses são basicamente, a linha estratégica do time a partir de agora, bem diferente do que a gente estava esperando anteriormente, né? Então é isso. Primeiro que a janela abre em janeiro, a gente já faz uma contratação por 90 milhões de reais, com salário de 1 milhão e 300 aí, o lateral direito Abel Santos, do Clube Nacional, de 23 anos, jovem, né? Então fazendo essas contratações aí porque realmente a gente estava sem laterais, basicamente, estava jogando com o Léo Maná, Léo Maia, então a gente tem que fortalecer aí os dois setores, né? É um setor que historicamente o Corinthians aí tem dificuldade, então contratamos o Abel Santos para a lateral direita, e pelo mesmo valor a gente contratou o David Veiga, lateral esquerdo do Paysandu, também por 90 milhões de reais, um salário aí de 1 milhão e 300, chegar para ser titular basicamente aí, né? Então, 2 laterais aí
na janela de janeiro. Lembrando que em janeiro vai chegar todas aquelas contratações que a gente fez no final do ano, no meio do ano passado, né? Que vão chegar agora em janeiro para compor o elenco. E o elenco final do Corinthians para começar 2032 é Guilherme Emanuel no gol titular, Abel Santos, Lucas Monzon, Kaique, David Veiga, Caio Augusto, o Imperador Caio Augusto que veio do Guarani, Kaique Falcão, que também veio do Atlético Goianiense, Matheus Apocalipse mantém a camisa 10, aí veio da base e subiu, teve uma ascensão muito importante. Camilo Dias, contratação também que veio assim que a gente comprou, né, assim que a gente pagou a dívida. Camilo Dias, Matheus Reis, camisa 9, vem para usar a camisa 9. Pedrinho, camisa 11, que também foi contratado em agosto. Goleiro Caio Lopes, que subiu da base. Léo Maná, ainda o Léo Maná aqui, da base do Corinthians. Renato Santos, também da base do Corinthians desde sempre. Dylan Andim, que tem sido bastante importante aí, entrando no segundo tempo em várias partidas. Ricardo Carvalho, lateral esquerdo da base. Eric Barbicha, que é uma lenda já. Embora agora ele vá para o banco, né? Começa aí a primeira polêmica do Corinthians. Será que ele merece ir para o banco? Será que deveria ser barrado pelas novas contratações? Mas Eric Barbicha, então, camisa 17. Tauli e Iago, volantes da base também. Léo Maia, Martinez, Byron Saavedra, Claudivan, goleiro da base, Pilar, Camarguim, Alemão, Franklin Almedo, Pablo Wilson, Cauê Jackson, Lautaro, Vando, Jonathan e Mina. Então esse é o elenco do Corinthians para 2032, né? Um elenco de 32 atletas que a gente... Agora em 32 não vai ter tanto torneio, mas mais ou menos a base de 30 jogadores vai ser o elenco do Corinthians aqui para frente. Então é isso, bora! E já que estamos falando de uniforme, vou revelar finalmente o uniforme que eu fiz para o Corinthians aqui no modo FIFA. Eu fiz esse uniforme fazendo alterações mesmo no CM16, no Photoshop, modificando um pouquinho, não ficou assim perfeito, mas ficou bem próximo do que eu acho que é bem bonito. Eu acho que os uniformes do Corinthians nos últimos anos, a Nike tem lançado com muito detalhezinho, umas ideias meio assim que eu não acho muito interessante, né? E o fato de que tem bastante patrocínio também não valoriza tanto o produto, vamos dizer assim. E eu sou crescido nos anos 90, nasci em 86, né? Então eu tenho um carinho muito grande pelo uniforme do Corinthians mais limpo, né? Preto e branco, aquela coisa mais básica assim. Mas o kit que eu mais gosto, desde que eu me conheço por gente, como corintiano, na verdade, e é a base da minha inspiração para o uniforme de 2032, como uma homenagem a ele. Assim como atualmente o Corinthians está jogando, né, com o uniforme em homenagem ao Mundial de 2000. O que eu mais acho bonito e que eu acho que para mim deveria ser, na verdade, padrão, nunca mais mudar, é o uniforme do Corinthians de 2013. Que eu acho muito bonito esse kit. Esse kit preto, branco, branco, preto, com aqui, né, a gola preta, né, perto da manga aqui é preto também. Eu acho perfeito, maravilhoso, limpo. Então essa é a base que eu usei para fazer o novo uniforme do Coringão no modo carreira, né? E o retorno da listrada, que para mim é maravilhosa. E de novo, o kit de 2013, a listrada, acho que ela é perfeita, assim, ela é o modelo a ser seguido, basicamente. Então, o retorno aí da camiseta limpa, a listrada e um terceiro uniforme, porque quem já me viu jogando aqui sabe que eu odeio jogar quando a gente joga tudo de branco. Eu odeio jogar assim, eu odeio ver quando o Corinthians joga assim, eu acho péssimo, não gosto. Eu acho que o Corinthians precisa ter uma solução de um terceiro uniforme que, se precisar jogar tudo de branco, pelo menos joga com o terceiro uniforme. E no caso da minha carreira, eu escolhi o uniforme amarelo, que o Corinthians lançou na época de 2014, né? Por causa da Copa do Mundo do Brasil. Muitos times lançaram, né? E eu vou confessar que eu achei muito bonito. Eu acho que remete, por exemplo, ao próprio uniforme do Cássio, campeão do mundo, que consagrou ele. Eu acho que o amarelo combina bem com o Corinthians. É uma cor que remete à Copa do Mundo, remete ao Cássio, também como homenagem. Então, esses vão ser os três uniformes que eu vou mostrar para vocês dentro do jogo como é que ficaram, tá? Então a gente vai ter o uniforme número 1, o uniforme listrado, né, que vai ser usado primariamente, mas quando tiver times que jogam, que não dá para utilizar a combinação anteriores, a gente joga de amarelo, para não ter que jogar tudo de branco, certo? Então esses são os uniformes do Corinthians daqui para frente, espero que vocês gostem. E agora vamos ver como é que eles ficaram dentro do jogo. Aqui você já pode ver que atrás nas costas está escrito o nome, né, com o 9 embaixo. Por enquanto tá limpo, sem o patrocínio massa, que a gente vai falar um pouco mais sobre patrocínio já. Mas a ideia é essa, é muito simples. E a camisa de goleiro, ele é uma homenagem ao uniforme do Ronaldo Giovanelli
que é todo preto, que eu acho lindo demais. Vou deixar a imagem aqui para vocês verem. Então o Emanuel vai usar ela. E o uniforme número 1 é esse aí. O número 2 já vai ter a camisa de goleiro, que é uma homenagem ao Cássio, amarelo, que eu acho linda. E o listrado com o meião branco, que eu acho que é o padrão, que eu acho que é lindo, que é a combinação perfeita. Eu sei que não difere muito do uniforme número 1, mas eu acho que essa combinação ela é muito clássica e eu não abro mão dela de jeito nenhum. Eu acho que fica incrível o Coringão jogando assim. Também não gosto muito quando o Corinthians joga de meião preto. Sou cheio das ideias, mas é isso aí. Assim que é o uniforme número 2. E o uniforme número 3, você vai ter aí outra camiseta comemorativa do Ronaldo Giovanelli, que eu acho linda essa camisa azul. Vou deixar a foto para vocês também verem de onde vem a inspiração dessa camiseta de goleiro aí, que eu criei também. E aí sim o uniforme amarelo, como é em 2014, com a bermuda preta. Também tem a versão com a bermuda amarela, jogar todo de amarelo quando for necessário, por exemplo. Então, esses são os uniformes da temporada de 2032 do Corinthians, ainda sem os patrocínios. E vamos estrear o ano na Neoquímica Arena. Eu sei que falei que a base seria itinerante do Paulista, mas o primeiro jogo eu acho importante ser na Neoquímica Arena, até para a apresentação do novo uniforme, das novas contratações. Então, o primeiro jogo do Paulista em 2032 contra o Guarani, de uniforme novo e de jogadores novos. E vamos lá, vai Corinthians. Mas quem começa atacando é o Guarani, e uma saída de bola errada do goleiro Guilherme Emanuel é surpreendido pelo atacante. O Guarani faz 1-0. Olha a falha do goleiro, meu Deus. Começamos o ano bem já. Usando o uniforme, né, do Cássio aqui, amarelo, o jogo ele oscila nisso aí, às vezes, então às vezes a gente acaba sendo surpreendido. Mas o Corinthians vem pra cima no segundo tempo, né, o primeiro tempo foi complicado. E Camilo Dias estreia no time fazendo o gol, camisa 7 do Corinthians, estreando, fazendo gol, um belo gol aí, um chutão forte, empatando a partida para o Coringão, dentro de casa na sua estreia. Aí o Camilo Dias, contratação que veio o ano passado. O Guarani também vai para cima, encontra o zagueiro na frente e o Guilherme Emanuel se redime da falha anterior, fazendo uma grande defesa aqui. O Corinthians vai para cima e consegue fazer o gol da virada com ele, que também chegou, Pedrinho, contratação aí que veio no meio do ano passado, né, para chegar nesse ano aqui. E ele fez o gol dele, deixou dele 2 estreantes fazendo o gol. Camilo Dias e Pedrinho, Corinthians 2, Guarani 1 na estreia do Paulistão. E agora que estreamos o novo uniforme do Corinthians, como vocês puderam ver aí na vitória contra o Guarani, vamos falar do patrocínio Master, né? E para falar de patrocínio Master, primeiro a gente tem que colocar algumas regras, vamos dizer assim. Teoricamente o Corinthians paga a dívida e com seu faturamento de cotas de TV e etc, né? O patrocínio é super importante, mas de repente não é assim tão imprescindível, né? Então eu coloquei tentei imaginar algumas coisas que poderiam acontecer em 2032. Primeiro assim, é muito provável que as bets vão ser reguladas e, não sei, proibidas de patrocinar esporte, porque, né, eu acho que existe aí um dilema nessa questão. E eu pessoalmente não acho legal bet em geral, eu acho zoado e etc, enfim. Então, e como a carreira é minha, eu dito as regras também, mas acharia legal ter um pouco desse pensamento também. E não me espantaria se não fosse possível mesmo ter patrocínio de bet daqui a alguns anos, ainda que seja muito dinheiro e tá diminuindo já, o que a gente já está sabendo por esse ano de 2026, por exemplo. Não me espantaria se em 2032 nem tivesse mais bets, porque essas coisas são bem fugazes mesmo. Então pensei no patrocínio Master que não fosse bet, que fosse uma marca popular e nacional e com base em São Paulo, né, para refletir um pouco a torcida do Corinthians mesmo, né, uma marca popular, né, uma marca não do povo, mas assim que o povo usa, assim, né, que realmente contribui para a economia de alguma forma, que seja nacional, não seja uma empresa estrangeira, para que o Corinthians seja aí um veículo, né, de publicidade para uma empresa nacional mesmo assim, e que tem uma base em São Paulo, afinal de contas é o nosso estado, né, uma empresa que já patrocinou o Coringão, né? E aí eu fui procurando isso, assim, sabe? Tipo assim, tá, não pode ser bad, tá. Uma empresa nacional e popular. Aí, né? Você vai filtrando, vai pesquisando, assim, usei muito Gemini para ter essas ideias também. Aí pensei, pô, de repente uma empresa que já patrocinou o Corinthians, de repente, sabe? Então coloquei isso aqui também, que pode ser muito interessante, um retorno de parceria, por que não? Porque afinal de contas é mais fácil de negociar, né? E uma logo bonita para estampar a camisa, né? Que não seja assim verde, que não seja, enfim,
feia. Aí, claro, é uma questão minha, particular, né? É o meu gosto em cima da coisa. E com esses filtros, assim, eu encontrei uma empresa que eu acho, não vou dizer divertida, mas uma empresa simpática, eu acho, pelo menos hoje em dia. É uma empresa que já patrocinou o Corinthians, que já fez ações recentes com o Corinthians, inclusive, que já esteve como patrocinador master também com o Corinthians. E é uma marca muito popular, que eu uso muito, inclusive, e que muita gente usa também, para dentro das suas casas, etc. Então, vou anunciar aqui o patrocínio do Corinthians a partir de 2032, que vai estar patrocínio master na camiseta, e só essa marca. E é a Magalu. A Magazine Luiza já patrocinou o Corinthians, né? Em 2012, não sei, por aí, 11, 12, né? Foi pontual, se eu não me engano, não foi assim de muitos anos. Recentemente a Magalu fez também uma ação antirracismo com o Corinthians, com essa uniforme maravilhoso, todo preto do Corinthians. A Lu, né, a IA da Magalu apareceu usando a uniforme do Corinthians. Então eu acho que é uma marca que tem a ver com, é popular, é nacional, é de São Paulo, já patrocinou o Corinthians. Então eu acho que é divertido imaginar isso. E isso reflete também no faturamento. Por quê? E aí vocês vão ver depois no final do balanço de 2032, porque é óbvio, com as bets o dinheiro pode ser infinito, basicamente, você pode ter muito mais. Mas eu pensei nisso também, pensei, tá, eu não vou querer fazer com a Bet, vou fazer com a Magalu, mas provavelmente a Magalu não vai ter esse dinheiro todo para pagar o que pagariam antes. Então, realmente, no balanço, vocês vão no final do ano de 2032, o faturamento de publicidade e patrocínio vai cair muito, quase 100 milhões, para tentar imaginar que, assim, tá, tô fazendo uma concessão no sentido de que não quero que seja uma Bet, não quero que seja uma empresa estrangeira, sabe, um fundo árabe, uma empresa chinesa, sei lá o quê. Quero que seja nacional, mas, claro, nacional não tem tanto aporte financeiro assim, né? Então, eu me coloquei essa dificuldade também, de reduzir o meu patrocínio com esse idealismo, vamos dizer assim, né? E vamos ver onde a gente chega. Então é isso, o patrocinador master do Corinthians a partir de agora no modo carreira é a Magalu. E o primeiro jogo com o uniforme com o novo patrocinador master anunciado é pela Copa do Brasil contra o Asa de Arapiraca. Na Neoquímica Arena, né? De novo, a base itinerante é para o Paulista, mas os outros jogos a gente vai jogar na Neoquímica Arena, né? O time titular anunciado, o famoso 4-3-3 aí. O Corinthians estreou bem já contra o Guarani, mas como a gente classificou muito mal no Brasileiro, né? Basicamente a gente vai ter que jogar todas as fases da Copa do Brasil, né? Então não tem jeito. Logo no segundo jogo já é um jogo de mata-mata, é jogo único, tá? O Corinthians tem aí a prerrogativa de jogar a partida em casa, é jogo único. Matheus Reis que estreou, mas ainda não deixou o seu. Pedrinho e Camilo Dias já largaram o seu, dá pra ver ali já o patrocínio na camisa do Corinthians. E vamos lá para o primeiro jogo com o Magalu na camisa. E quem começa atacando é o Asa de Arapiraca, quase fazendo 1-0 cruzamento na área, né? A gente contrata, mas continua tendo muito problema na marcação. Mas o Asa de Arapiraca parece mais entrosado o time. E olha só o que acontece, quase sai o primeiro gol do Asa de Arapiraca dentro de casa. Aí, surpreendendo o Corinthians, 30 minutos só dá Asa de Arapiraca, chute novamente, mais uma defesa de Guilherme Emanuel. O Corinthians sofrendo aqui dentro de casa com um time estelar, basicamente. E só dá Asa de Arapiraca, impressionante. Bola na trave. Um belo chute aí de esquerda do atacante deles. Meu Deus do céu. Pressão sofre o Corinthians. Ainda no primeiro tempo só dá Asa de Arapiraca. Novamente eles chegam. Eu sempre tenho muita dificuldade no começo do ano. O time tá muito desentrosado, parece. Tanto que o jogo empata em 0-0 e a decisão vai para os pênaltis. É bizarro isso. Quem chuta o primeiro é o Caio Augusto. Ele faz 1-0 Corinthians. Disputa de pênaltis pela vaga da Copa do Brasil. Léo Carvalho vai chutar. No meio do gol, o Emanuel não pega. Matheus Reis, que ainda não marcou pelo Corinthians. Talvez marque agora seu primeiro gol. Chutou e fez 2-1 Corinthians. Kevin contra o goleiro Guilherme Emanuel. Vai bater, correu, bateu no meio do gol. Já segunda parte do meio do gol, que ódio. Devia ter ficado Pedrinho, que marcou seu primeiro gol contra o Guarani. Camisa 11 do Corinthians, chutou e o goleiro pega. Pedrinho perde o pênalti. Olha o que Zulu correu, bateu. Asa de Arapiraca na frente. Matheus Apocalipse vai se criando um clima terrível.
Matheus Apocalipse chutou e faz o seu gol aí. De Souza contra o Emanuel. O Emanuel precisa pegar ou ele precisa perder pra gente empatar e não consegue. Agora, se perder, acaba a partida para o Corinthians. O Corinthians vai ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. A torcida está em choque. Eric Barbicha, que tem sido um dos heróis do ano passado, correu e deixou o seu, marcou o gol, entrou no segundo tempo. E agora está tudo nas mãos do Guilherme Emanuel, usando o uniforme em homenagem ao Cássio, com o novo patrocinador Master. Precisa fazer a defesa ou ele precisa perder para o Corinthians continuar na disputa. De Oliveira corre, bate e faz. O Asa de Arapiraca desclassifica o Corinthians, eliminado da Copa do Brasil na primeira fase. Simplesmente segundo jogo do ano, parece aquele época do Tolima. Segundo jogo já, eliminação pesada do Corinthians. E no Paulista a gente fica com o grupo A, tem o Palmeiras, Catanduva, Mirassol, Grêmio, Mauauense. O Corinthians está no grupo com Ferroviária, Guarani e Taubaté. Santos, Bragantino, Rio Claro, Ponte Preta. São Paulo, Novo Horizontino, Tupã e São Caetano. Isso é importante porque, lembra que eu falei que a base do Corinthians no Paulista vai ser itinerante numa cidade do interior de São Paulo? Sabendo os jogadores, os times que vão disputar a Série A, a primeira divisão do Campeonato Paulista, eu coloquei no mapa do estado onde todos os times estão. E a base do Corinthians terá que ser numa cidade, numa região que não vai ter jogo da primeira divisão. Então a gente tem várias regiões administrativas aqui do estado de São Paulo e eu vou escolher uma entre elas para ser a escolhida. E aí eu usei o PET também para saber quais desses lugares tem estádio no PET, né? E muitos deles tem, por isso que o PET é muito legal, tem muito estádio. Mas a disputa aqui, para quem saber quem vai sediar, né, são as regiões administrativas de Franca, de Ribeirão Preto, Barretos, Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, Sorocaba, Itapeva, Registro. E é isso aí. Essas são as regiões administrativas que eu vou sortear para descobrir qual será a casa do Coringão no Paulistão de 2032. Então vem comigo. E roda o sorteio aí do corintianismo no interior. Vou clicar aqui no Vai Corinthians e o sistema vai escolher qual cidade vai sediar o Coringão. Vamos lá, vamos ver. Todo mundo. Ih, quem vai ser? Quem vai ser? Barretos, a cidade de Barretos é a cidade que vai receber o Coringão. Eu cheguei em Barretos na festa do peão. A festa tava boa, tinha gente de montão. A galera no estilo chapéu, bote e fivelão. E o som sertanejo embalava a multidão. Ei, 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 Barretos, que festa boa, que emoção. O estádio em Barretos ele se chama Fortaleza, é um estádio que abriga aí o Barretos Esporte Clube e é lá que o Corinthians vai mandar os seus jogos no Paulistão daqui em diante. Bora, Barretos! Mas antes de estrear em Barretos, o Corinthians vai para Araraquara enfrentar o Ferroviária e o Matheus Reis finalmente estreia fazendo o seu gol. Aí o Corinthians jogando tudo de amarelo, né, como eu falei que poderia acontecer. O Matheus Reis fez 1-0, o Ferroviário empatou, a Ferroviária no caso, empatou. E o Corinthians vai fazer aí, o Matheus Reis vai fazer mais um gol, segundo gol dele pelo Corinthians, Corinthians 2, Ferroviário 1. Estreia em Barretos, Corinthians mandando seus jogos em Barretos contra o Taubaté. O estádio aí, o Fortaleza, lotado de torcedor do Coringão, né? O Corinthians finalmente fazendo aí a sua estreia, Matheus Reis, o time todo se hospedado em Barretos, né? O estádio aqui eu vou até mostrar um pouquinho de como ele é bonito, como ele foi modelado aqui dentro do PET também, disponível para todo mundo poder jogar. É um estádio bem simples aqui, que eu achei bem bonito, com os arredores bem feitinhos também, né? Da cidade de Barretos. Aí a gente tá vendo a torcida do Corinthians, numa das arquibancadas do... Você que é de Barretos aí, que conhece o estádio, comenta aí se ficou legal ou se não ficou. Mas é um estádio muito bonito realmente. Digno de receber aí o Esporte Clube Corinthians Paulista nessa caminhada pelo Paulista. Eu acho que essa é uma ideia muito legal, de levar o Coringão aí e fazer uma pré-temporada em outra cidade. O Corinthians já fazia isso anteriormente, mas fazer oficialmente eu acho legal. E vamos lá. O jogo valendo, Corinthians e Taubaté pelo Paulistão, e quem começa atacando é o Coringão. Matheus Reis recebe, chuta, o goleiro faz uma grande defesa. Matheus Reis começando a se soltar dentro do Corinthians, vai ser bastante importante. Aquele escanteio curto, novamente Matheus Reis recebendo dentro da área para chutar, a bola passa por cima do goleiro, né?
No primeiro tempo, mais uma bola para ele, Matheus Reis, ele disputa com o goleiro faz a defesa, evitando que poderia ter sido o primeiro gol. 3 aí momentos do Matheus Reis buscando o gol, vai se consolidando mesmo como 9 do Corinthians, Matheus Reis. No segundo tempo, Matheus Apocalipse serve Matheus Reis, que chuta, o goleiro faz outra defesa, 4 chutes aí, buscando gol a qualquer instante aí o Matheus Reis, uma estreia não, mas uma partida muito boa. E o Taubaté sai na frente com quase faz um golaço aqui. E o Guilherme Emanuel usando o uniforme do Ronaldo Giovanelli, azulzinho, que eu acho bem bonito. Novamente Taubaté, para nas mãos do Guilherme Emanuel, goleiro titular do Corinthians, que veio de certa forma da base também, né? Taubaté também aí teve bastante chance o Corinthians, e o Taubaté acaba chegando ao seu primeiro gol. Uma infiltração aí do atacante dentro da zaga do Corinthians. Taubaté 1, Corinthians 0. E mais Taubaté atacando. O primeiro tempo foi todo do Corinthians, o segundo o Taubaté acordou. E o Taubaté faz 2-0 no Corinthians, na sua estreia em Barretos. Tanta festa para o Coringão na cidade do Peão. E o Corinthians tomando 2-0 aí, depois de ter dominado o primeiro tempo inteiro, basicamente. Mas o Corinthians não desiste, invade a área. O Dylan Andim e chuta a bola, passa por cima do gol, não dando em nada, basicamente. E o Corinthians tentando. Quem entrou no segundo tempo foi ele, Barbicha, que serviu no meio Matheus Reis, e ele chutou por cima do gol, sem conseguir fazer o seu gol aí, tentando pela 5ª vez já o Matheus Reis dentro do jogo. E fim de partida, Taubaté 2, Corinthians 0, na estreia em Barretos, né? Lá no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani faz 1-0 no Corinthians depois dessa confusão no escanteio, vencendo mais um. O Taubaté, em Taubaté, ganha do Corinthians de 2-1. Simplesmente o Corinthians vai fazendo um Paulistão terrível. Muita crise no Parque São Jorge, muita gritaria, porque afinal de contas agora não tem mais desculpa, né? Perdendo pro Taubaté aí na pré-temporada e descontando com ele, com o Matheus Reis. Não, vai se fazer o Pedrinho, vai fazer o gol ali para descontar. Em Barretos, finalmente a primeira vitória do Corinthians. Fora da zaga, Matheus Apocalipse chuta, a bola bate na trave e volta para Pedrinho, que faz 1-0 Corinthians. Fora da zaga da Ferroviária, a bola passa, fura Matheus Apocalipse, sempre ele, Eric Barbicha, faz 2-0. Eric Barbicha que voltando ao time titular. Mais uma jogada linda aqui do Matheus Apocalipse, servindo no meio, Kaique, que faz um lindo gol invadindo a área e fazendo, Kaique Falcão. Matheus Reis recebe na frente, chuta, perde a bola, mas no rebote ele vai lá e confere. Corinthians 4-0 em cima da Ferroviária. E assim eu vou encerrando o vídeo, o primeiro vídeo do ano de 2032, para não deixar os vídeos muito longos, né? Aí na casa de meia hora no máximo. O último vídeo foi muito longo, então vou cortar um pouco mais antes. Aqui terminamos a primeira fase do Paulistão, né? São 6 jogos, a gente jogou 3 fora, 1 na Neoquímica Arena e 2 lá em Barretos, no nosso Paulistão itinerante. E com essa vitória a gente se classificou para a fase de mata-mata, então no próximo vídeo a gente vai ver como é que vai finalizar o Campeonato Paulista de 2032. Então espero que vocês tenham gostado aí do novo uniforme, do patrocínio novo, dessa nova ideia do Paulistão itinerante também. E até o próximo vídeo que a gente vai ver a conclusão do Campeonato Paulista. Um abraço. Salve o Corinthians!